Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. E hoje o tema da nossa aula é um tema que eu gosto muito, que é a parte de reações químicas e cinética química. Então vamos lá começar já com um Pense e Responda. Olha aqui, gente, essas situações ali e me falem quais são o que torna, né, essas situações, esses eventos ali do cotidiano, né, em uma única situação. Então a gente tem ali um papel que se rasga, um vidro que se parte, a água que ferve e evapora e o gelo que derrete, né? Então isso faz parte de um grupo. E aí a gente tem uma outra situação aqui, ó. O bife ali na grelha, a fruta que amadurece e estraga, o fósforo ali que acende e o processo de fotossíntese. Isso também é formado um grupo. Conseguiram saber qual que é a diferença de um para outro, gente? Se não, vou dar aqui a resposta para vocês. Então, o primeiro grupo, gente, é um grupo que é situações que ocorrem ali nos fenômenos físicos, né? São as transformações físicas, né? Então, elas ocorrem sem que o quê? Sem que haja a formação de novas substâncias, ou seja, as substâncias continuam sendo elas mesmas, né? Então, se a gente pegar um papel e rasgar esse papel, o papel vai continuar sendo papel, só vai ser um papel menor, né? A mesma coisa em relação à água que está fervendo, né? Então, ela vai passar só de um estado físico para o outro. Então, essa é a característica ali dos fenômenos físicos, né? Então, eles ocorrem e o material, né, pelo qual ele passou, né, esse processo ali, essa transformação física, ele continua sendo ele mesmo. Já, gente, lá nos fenômenos químicos, né, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma formação de uma nova substância, vai ter uma transformação química, né? Vai ter uma substância nova sendo criada, né? Com propriedades diferentes das substâncias iniciais. Então essa é a diferença entre ali os fenômenos químicos e os fenômenos físicos. Então agora que a gente sabe, né, o que é uma reação química, como a gente sabe se ocorreu ou não essa reação química? Vocês conseguem pensar, né, dar uma resposta para mim? Como que a gente sabe se ocorreu uma reação química, gente? A gente vai saber através do quê? Das evidências, né? Então, sempre quando tem uma reação química, existe ali evidências dessas reações químicas que podem ser facilmente observáveis, né? E vão permitir o quê? Verificar a ocorrência dessas transformações. Vamos ver aqui alguns exemplos ali das evidências das reações químicas. Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem a mudança de cor, né? Então a gente tem essa solução, essa mistura, que ela teve o quê? A mudança de cor. Então a gente sabe que teve o quê? Uma reação química ocorrendo, né? Para que ela pudesse ter essa mudança de cor. E a gente tem outro exemplo, né? Então aqui foi colocado um ácido que fez com que houvesse a mudança de cor aí dessa solução. Outra evidência ali das reações químicas é o quê? A formação de chama, né? Então aí a gente teve uma reação entre um ácido ou uma base com o alumínio, né? A gente encheu essa bexiga aí com o gás que foi liberado, né? Que é o gás hidrogênio, e depois a gente explodiu esse balão, fazendo essa grande chama. Então aí a gente tem uma evidência de reação química com a formação de chama. Aí a gente tem um outro exemplo. Outro tipo de evidência ali da reação química é o que? É a formação de gás, né? Então aqui, ó, a gente tem uma experiência, isso daqui eu já fiz, ela é bem legal. A gente coloca lá o peróxido de hidrogênio, coloca o permanganato e ela vai fazer o quê? Uma formação de gás. Olha aí quanto gás ela forma, né? Até o nome desse experimento é a lâmpada do gênio, né? Por causa dessa formação de gás. Aqui, ó, a gente tem outro exemplo, né? Colocaram lá aquelas balinhas, né? Aquelas gummy bear, e aí colocou ali no ácido, né? Formando o quê? Formando ali partículas, faíscas, né? Mais a liberação de gás. Aqui a gente tem a formação de sólido, então isso daí também é o quê? Uma evidência ali de uma reação química, né? Parece que está formando um alien, ó, crescendo. Então aí a gente tem a formação de um sólido.
Aqui a gente também tem uma solução supersaturada também, né, formando um sólido instantaneamente. Aqui ó, a gente tem os cristais, né, cristais iônicos, né, que são formados ali em sais também. Então daí é uma evidência que está ocorrendo ali uma reação química nessa solução. Outro tipo de evidência, né, das reações químicas é o desaparecimento da substância inicial. Então, como vocês podem ver aí, tem uma colher e aí, de repente, não tem mais. Então, a gente teve o desaparecimento da substância inicial. Aqui, ó, outro exemplo ali de uma reação é a questão do ácido sulfúrico, né, sendo colocado aí em cima dessa esponja, né, e ela desaparecendo completamente, né? O ácido sulfúrico ele é extremamente corrosivo, né? Então fez desaparecer ali a esponja. Outro tipo de evidência, né, da reação química é a mudança do cheiro, gente. Acho que daí todo mundo, né, já reconheceu, já sabe como que é. Então coloca lá um bolo bem gostoso. Aí no nosso exemplo aí tem um cookie, né, um cookie bem gostosinho. Então à medida que, né, vai tendo as reações químicas, então dentro da cozinha, gente, acontece milhões de reações químicas o tempo inteiro, né? Então ali, ó, logo sobe o quê, gente? O aroma, né? Aquele cheiro gostoso de um pãozinho, de um bolo, né, de um doce sendo feito. Então daí é uma evidência da reação química. E o oposto também acontece, né, gente? Quando tem ali, ó, a questão quando a gente tem ali um alimento que estraga, né, gerando mofo, gerando fungos, né? Então também tem a mudança do cheiro, né? Só que aí é um cheiro bem ruim. Então vamos falar agora sobre a cinética química, né? O que é a cinética química? Qual que é a definição ali da cinética química? É a área de estudo da química que vai o quê? Vai investigar a velocidade das reações químicas e os mecanismos por meio das quais elas se processam. Então a velocidade de uma reação é a rapidez com que o reagente ele é consumido ou a rapidez com que os produtos são formados, né? Então, sempre numa reação química, a gente vai ter os reagentes, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o H2 reagindo com o O2 e vai ter o produto que vai ser formado, né? O estado final, né? Que vai ser o H2O, né? A nossa querida água. Então, na cinética química, a gente vai fazer essa medição ali da velocidade com que essas reações ocorrem. Então, para a gente ver se essa reação ela vai ocorrer ou não, a gente tem a teoria das colisões. Então, né, para a gente compreender os fatores que alteram a velocidade de uma reação, a gente deve conhecer essa teoria ali da colisão. Então, de acordo com a teoria, a gente pode afirmar o quê? Que a velocidade de uma reação vai depender do quê? Da frequência das colisões, da energia ali da colisão e da orientação das moléculas ali na hora da colisão. Então, ó, vamos ver aqui. Quando os reagentes eles são colocados ali em contato, né, para que ocorra essa reação, as partículas elas vão se colidir, né? Então, para que ocorra, né, uma reação, né, os átomos ali, as moléculas, elas precisam o quê? Fazer essa colisão, fazer esse choque aí umas com as outras. Então, parte, né, dessas colisões, para que elas sejam efetivas, elas precisam estar o quê? Na orientação correta, na frequência também, numa frequência alta, e também a questão da sua energia e orientação. Então aqui, ó, a gente tem o quê? Uma colisão efetiva. Então, para que essa colisão seja efetiva, a gente precisa que tenha o quê? A energia suficiente e também a orientação adequada. Então, a energia suficiente é o quê? Ela precisa ter uma velocidade suficiente, né, de colisão aqui entre essas moléculas, né, para que ela seja efetiva. E também a orientação adequada, elas têm que ser frontal, então elas têm que bater, né, possivelmente assim nessa conformação frontal, para que ocorra ali a formação de uma nova molécula. Então aqui a gente tem os reagentes, ocorre essa colisão efetiva e a gente tem aqui a formação ali dos produtos. Nessa situação, a gente tem uma colisão não efetiva. Por quê? Porque não teve energia suficiente, né? Então, a gente tem energia que foi insuficiente para que houvesse, né, a questão da formação de novos produtos. Então, essa colisão foi não efetiva.
E aqui também, ó, em relação à orientação inadequada, né? Lembra que eu falei que o ideal é que haja a colisão frontal. Aqui, ó, ela tá meio de ladinho, então não foi possível, né, que ocorresse essa reação por conta da orientação inadequada. Então, depois que a gente teve, né, essa questão do choque ali, né, dessas duas moléculas, a gente vai formar quem? O complexo ativado. Né? Então, o complexo ativado, gente, é o quê? É o estado intermediário e instável, né? Aquele estado de transição. Né? Então, teve ali o choque entre os dois reagentes e aí, por alguns segundos, né, a gente vai ter esse complexo ativado. Né? E ele vai ter essa estrutura, né, que vai ter um enfraquecimento das ligações, né, presentes ali no reagente e a formação de novas ligações que vão estar presentes ali no produto. Né? Então, precisa romper aqui essas ligações dos reagentes para que seja formada novas ligações aqui entre os produtos. Né? Enquanto isso está acontecendo, a gente tem aqui o complexo ativado. E aí também nós temos o que? A energia de ativação. O que é essa energia de ativação, gente? É a energia mínima necessária para que os reagentes, né, devem ter para que haja a formação do complexo ativado e, consequentemente, para que ocorra a reação. Então, aqui, ó, nesse gráfico, aqui a gente tem a região onde tem um complexo ativado e essa energia aqui que vem dos reagentes até o complexo ativado é a energia de ativação. Né? Então, a gente pode entender a energia de ativação como sendo o quê? Uma barreira, né, que é que os reagentes eles precisam ultrapassar para o quê? Para que chegue aqui no complexo ativado e depois a gente possa ter a formação dos produtos. Qual que é aqui a relação entre a questão da liberação e da absorção de energia, gente, de calor? Então, a gente tem ali as reações químicas que são endotérmicas e as reações químicas que são exotérmicas, né? A gente viu isso lá na aula de termoquímica. Então, aqui, ó, quando a gente tem o quê? A energia dos reagentes, ela é menor que a energia dos produtos, isso quer dizer o quê? Que teve a absorção de energia. E quando tem a absorção de energia, nós temos o quê? Uma reação endotérmica, né, com a absorção de energia. Aqui nesse caso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a energia dos reagentes maior do que? Do que a energia ali dos produtos. Então, a gente vai ter o quê? Uma liberação de energia, né? Então, a gente chama esse tipo de reação exotérmica, com liberação ali de calor. Vamos ver aqui alguns exemplos, né, de processos exotérmicos. Então, ali a queima da vela, a questão da combustão do álcool e de outros tipos de combustíveis e a queima do propano, né? Então, propano é o gás de cozinha, né? Então, todos esses processos aqui são exotérmicos. E nós temos os processos endotérmicos, né? Como exemplo, a gente tem ali a ebulição da água, a fusão da água, né? Quando a gente tem o gelo derretendo, e o processo de fotossíntese. Então, esses daqui também são processos endotérmicos. Agora a gente vai falar dos fatores que podem afetar ali a velocidade das reações. Então, o que pode aumentar ou diminuir a velocidade de uma reação? Então, o nosso primeiro exemplo aqui é a temperatura. A temperatura, né, quanto maior for a temperatura, mais rápida vai ser essa reação. Por quê, gente? Porque a gente, ó, vai ter aqui o aumento da temperatura. Com o aumento da temperatura, a gente vai ter mais energia cinética ali das partículas. Tendo mais energia, o que a gente vai ter, gente? Maior quantidade de colisões. Lembra que a gente viu que lá na teoria da colisão precisa o quê? De energia. Então, tendo essa energia, né, esse aumento ali da energia, a gente vai ter o maior número de colisões efetivas, fazendo assim com que haja o quê? O aumento da rapidez da reação. Então aqui, ó, tá vendo esse GIF? À medida que a temperatura vai subindo, vai aumentando o quê? Ali a energia, né, que essas moléculas elas vão possuir.
Então, por isso aqui, ó, dentro dessa parte da temperatura, a gente tem aqui, ó, essa experiência, eu já fiz também em sala de aula, quando a gente coloca ali uma pastilha efervescente, então pode ser um sorridor, um sorrisal, uma vitamina C, né? E aí a gente coloca ali num copo com água gelada, tem até aqui o gelinho, né? E aqui um copo com água quente. Então a dissolução dessa pastilha na água quente, ela vai ser muito mais rápida, né, do que a dissolução dessa pastilha ali na água gelada, né? Então nisso a gente consegue ver que a velocidade, né, ela é afetada pela temperatura. Gente, essa questão aqui dos fatores que afetam a velocidade cai muito também no Enem, né? A gente tem várias questões, né, perguntando se a reação corre mais rápido, se ela corre menos rápido por conta desses fatores. Então, bora lá. Por isso também, por conta da temperatura, a gente aumenta o que? A chama ali do fogão para o quê? Para que a gente consiga cozinhar mais rápido. Então, às vezes a gente está fazendo ali um arroz, fazendo uma comidinha e está demorando muito, né, para ficar pronto, a gente aumenta ali a temperatura e o tempo de cozimento diminui. A mesma coisa aqui, ó, o oposto também acontece, gente. Então, quando a gente utiliza ali a geladeira, quando a gente refrigera ali um alimento, a gente utiliza para quê, gente? Para evitar eita, tem como voltar? Deterioração. Nossa, eu vou falar outra palavra, para evitar que os alimentos estraguem. Vamos lá? Vamos lá. 3, 2, 1. Então, a questão da temperatura baixa, né, quando a gente refrigera ali o alimento, ele também serve para o quê, gente? Para a gente evitar com que os alimentos estraguem, né? Então, a gente fez ali, né, uma comidinha bem gostosa e depois que a gente come, a gente guarda na geladeira para quê, gente? Para evitar com que haja, né, qualquer problema ali de que estrague ali aquele alimento. Outro fator que vai afetar ali a velocidade. Então, outro fator que pode afetar a velocidade é a superfície de contato. Então, quanto maior é o contato, né, entre os reagentes, mais rápida vai ser a reação. Então, a gente aumenta ali a superfície de contato, né, entre as espécies reagentes. Vai ter o quê? Um aumento ali da frequência das colisões. Vai ficar o quê? Maior a quantidade das colisões efetivas, e isso vai fazer com que a reação acabe sendo mais rápida. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então aqui, ó, por exemplo, quando a gente vai cozinhar ali uma batata, ela cozinha muito mais rápido, gente, quando a gente corta ela em pedaços menores do que quando a gente tenta cozinhar a batata inteira, né? Então fica aí a dica, se você está com pressa ali de fazer um purezinho, né? Então, primeira coisa, corte ali a batata em pedaços menores, né, do que tentar cozinhar ali a batata inteira. Aqui a mesma coisa acontece com o ovo frito, gente. Né? Então, já tentaram aí cozinhar um ovo? Então, um ovo para ser cozido, ele leva em torno de 11 minutos, né, 7 minutos ali depois que começa a ferver a água. Já o ovo frito, gente, se o óleo estiver quente, a gente consegue fritar ele em poucos minutos, né? Então, essa é a diferença, né, em relação à superfície de contato. Então, é o mesmo, né, o mesmo ovo, só que a superfície de contato, né, do ovo frito, ela é bem maior do que o ovo cozido, que além de ter, né, a questão da superfície de contato menor, ele vai ter ali a casca, né, protegendo ele. Aqui, ó, outro exemplo é quando a gente pega o quê? Aqui a gente tem uma vitamina C, e aí a gente coloca a pastilha inteira ali dentro de uma água. Aqui a água pode ser na mesma temperatura, tá? Então, o tempo de dissolução dessa pastilha que foi triturada, ela vai ser o quê? Muito mais rápida, né, do que uma pastilha inteira. Então, isso se deve por conta da superfície de contato. Outro exemplo aqui, ó, gente, isso aqui é legal. Então, quem aí já tentou fazer uma fogueira lá na floresta, né? Um momento largados e pelados, né? Quem assiste aí sabe como que é difícil fazer uma fogueira, né? Então, se a gente pega ali pedaços de madeira bem pequeno, né? Gravetos, né? De madeira, então a gente consegue fazer o quê? Um fogo bem mais rápido,
por exemplo, do que se a gente pegar ali pedaços de lenha, né, toras de madeira muito grandes, ela vai demorar muito mais para pegar fogo do que aqueles gravetinhos pequenininhos, tá? Por conta da superfície de contato. O próximo fator que vai afetar ali a velocidade das reações é a questão da concentração. Então, o aumento da concentração de um reagente provoca o quê? O aumento, né, ali dos choques entre as moléculas, e isso vai fazer com que haja o aumento ali da velocidade. Então, vamos ver aqui um exemplo. Aqui a gente tem o zinco, né, ele está numa solução diluída, e o mesmo zinco ali numa solução concentrada. Então, aqui, ó, é bem mais rápido, né, na solução concentrada do que na solução diluída. Aqui, ó, um outro exemplo, né, a gente tem a queima da palha de aço, né, a famosa bombril, né, ali com 20% de oxigênio, então essa queima ela é bem lenta. E se a gente colocar ela num becker, por exemplo, com preenchida aqui de oxigênio puro, né, então a gente vai ter uma combustão bem mais rápida, por conta da concentração de oxigênio. E por isso, gente, quando a gente vai fazer aquele churrasquinho, né, o pessoal que lá, o churrasqueiro, ele abana ali, né, o carvão, para que o que ocorra, gente? Para que aumente a concentração de oxigênio e aumente, consequentemente, ali, a produção de chamas. Aqui um outro exemplo, gente, essa reação é muito legal. Essa é a reação da pasta de dente de elefante, mas eles fizeram aqui numa concentração absurda, gente, olha isso. Já eu vou explicar como que funciona essa reação. Mas eles fizeram ali, ó, num espaço super grande, colocaram uma concentração gigantesca, absurda ali, né, dos materiais e conseguiram fazer essa super pasta aí de elefante. O nosso próximo fator que vai afetar a velocidade são os catalisadores. Quem são os catalisadores, gente? O que o catalisador vai fazer? Ele vai diminuir a energia de ativação, fornecendo o quê? Um caminho alternativo mais simples e mais rápido ali para aquela reação. Então aqui, ó, a gente tem um gráfico, né, com o uso de catalisador e sem o uso de catalisador. Então aqui, ó, nessa linha vermelha, né, a gente tem uma reação ocorrendo sem o catalisador. E olha como a energia de ativação ela é muito, muito maior do que uma reação, a mesma reação, né, no caso, sendo utilizada ali com o catalisador, né? A sua energia de ativação, ó, ela diminui drasticamente. Então, né, para que, né, a gente tenha ali um aumento da velocidade, né, da reação, a gente utiliza os catalisadores. Então aqui, ó, como que faz aquela reação da pasta de dente de elefante. Então esse último elemento que foi colocado é o catalisador. Então vamos entender aqui, ó, olha que legal. Então a gente coloca o peróxido de hidrogênio, coloca ali o detergente, um colorante, né, para ficar bonitinho, e aí a gente coloca o iodeto de potássio. E o iodeto de potássio vai fazer com que essa reação ocorra de forma bem mais rápida do que sem a sua utilização. Então daqui, né, um exemplo do uso de catalisador. Então agora que a gente viu, né, essa questão da velocidade das reações, a gente tem o quê? As reações que ocorrem de forma bem rápida, as reações que ocorrem numa velocidade moderada e as reações que ocorrem ali de forma bem lenta. Então, um exemplo ali de uma reação muitíssimo lenta é a formação de ferrugem, que pode demorar ali anos, né, de 10 anos, dependendo das condições, até mais, né? Então, a gente tem aqui a formação das ferrugens, que é uma reação bem lenta. A gente tem ali a reação da fermentação, né, do suco de uva para produzir o vinho, que pode demorar meses, até anos, né, para que a gente possa transformar ali a glicose em etanol. É uma reação lenta. A gente tem ali algumas reações moderadas, né, então a decomposição ali dos alimentos, né, então dependendo do alimento e também das condições, ela pode demorar dias e até semanas ali para que elas se decomponham. E a gente tem as reações rápidas, né, o exemplo aqui é do airbag, já vi em uma outra aula, né, que o airbag, o acionamento do airbag, ele ocorre através de uma reação química, né? Então daqui é uma reação bem rápida que ocorre. E outro exemplo ali de uma reação rápida é a queima dos fogos de artifício. Então, vamos ver como que a gente faz aqui a questão dos cálculos, né? Então a velocidade das reações químicas, a gente pode calcular o quê? A
velocidade média. Então, para a gente calcular a velocidade média, a gente vai ter aqui a formação, né? A gente tem aqui os produtos, que vão, os reagentes, que ao longo ali do tempo, né? Então, aqui está passando o tempo, e eles deixam de ser reagentes e vão se transformando em produtos. E aí a gente consegue o quê? Calcular essa velocidade média. Então, a velocidade média de uma reação química é a variação da quantidade de reagentes ou produtos em um determinado intervalo de tempo. Então, aqui a gente tem nessa fórmula, que é a velocidade média, a gente vai ter aqui a concentração final, menos a concentração, né, a variação da concentração inicial, dividido, né, pelo tempo final, menos o tempo inicial. Então, a gente vai calcular a velocidade média, né, quando a gente quer saber o quê? A velocidade que o reagente foi consumido ou a velocidade que o produto foi formado. E aí a gente também tem a lei cinética da velocidade das reações, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né, de uma fórmula, no qual aqui a gente vai ter a concentração dos reagentes, o A e o B, né, em letra minúscula, são os coeficientes estequiométricos, e a gente vai ter o quê? Essa fórmula ali para fazer a velocidade das reações, a partir da lei cinética. Então a gente vai ter aqui uma constante, né, a constante da velocidade, e aí nós vamos o quê? Vamos ver aqui que a velocidade de uma reação química elementar a uma dada temperatura, ela é diretamente proporcional ao produto ali das concentrações dos reagentes em mol por litro, elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então daqui são as fórmulas que a gente utiliza ali para calcular a velocidade das reações químicas. Então essa questão caiu lá no Enem de 2010 e ela fala: alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir destacam 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. 1. A maioria dos produtos alimentícios se conservam por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Lembra que a gente falou? Esse procedimento vai diminuir o quê? A rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Então, a gente já sabe que essa 1 tem a ver com a temperatura. A número 2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para o quê? Para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Então aí também já viu ali na nossa aula que é o quê? A superfície de contato, né? A gente corta ali o alimento em pedaços menores para que a gente aumente ali a superfície de contato. E 3, a preparação de iogurtes, adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzimas. Então essas enzimas também são catalisadores, que vão acelerar as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Então aí a opção que tem temperatura, superfície de contato e catalisadores é a letra B. Então a nossa questão correta é a letra B. Então nós finalizamos mais uma aula de Química, essa aula bem legal aí de reações químicas. Espero que vocês tenham gostado. Para mais aulas e outras dúvidas, podem entrar lá na plataforma Eduque. E eu vejo vocês na próxima aula. Um abraço e até a próxima!